Pessoal, shalom mais uma vez. Vocês estão num local muito importante, como o Adiel acabou de dizer, Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é conhecido hoje como Parque Pânias, que vem da palavra Pânias, que é do deus Pan, daí que vem a palavra pânico. Esse deus Pan era aquele deus com pés de cabra, e eram sacrifícios horríveis que eles faziam para esse deus ali em cima. Na época de Yeshua já era uma região idólatra, de paganismo. E neste local, Yeshua tem o diálogo com Pedro, com os discípulos, na verdade, pergunta quem dizem os homens que sou. Uns dizem que você é João, ou talvez o profeta Elias, ou talvez Jeremias, ou algum outro profeta. E Pedro, então, se posiciona e diz, não, Atau HaMashiach ben Elohim Chaim, tu és o Messias, filho do vivo Deus. E Yeshua, então, o mais importante dessa passagem, não é só essa confissão de Pedro. Yeshua fala, olha Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas foi o próprio Deus que te revelou sobre a minha identidade. Mas o que ele diz depois? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha carrala, a minha congregação. Dar-te-ei autoridades, vou dar para você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, permitir na terra, vai ser permitido no céu. O que você permitir no céu, será permitido na terra. O que significa isso, pessoal? Yeshua está dando para os apóstolos e para Pedro, sob a liderança de Pedro especificamente, a autoridade de entrada no reino de Deus. Chave do reino quer dizer, quem tem a chave controla, quem entra. Então essa autoridade que até então era colocada sobre os saduceus, sobre o sinédrio, Yeshua está falando, olha, sobre você Pedro, sobre vocês apóstolos, eu estou dando a chave do reino de Deus. O que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Essa é uma expressão rabínica. Significa que a pessoa que recebe uma frase dessa, uma autoridade como essa, tem autoridade para fazer halahá, tem autoridade para fazer lei. E as coisas que você decide aqui são acatadas por Deus. É como se fosse uma lei celeste. Os rabinos usam esse argumento para fazer halahá. Então por que Yeshua falou essas coisas aqui, num local pagão de gentios? Porque ele está dizendo, Pedro, você, liderando os apóstolos, vai ter a autoridade para legislar, para permitir que outros entrem no reino de Deus. Tanto é que mais tarde, Pedro e os apóstolos, na palavra de Tiago, dão a lei permitindo que os gentios fazem a halahá, permitindo que os gentios adentrassem a fé, a comunidade dos santos, sem ser necessário se converter ao judaísmo. Atos 15, e depois é repetido em Atos 21. Então aquelas 4 leis gentílicas, na verdade o que é aquilo? É a permissibilidade para o gentio adentrar o reino de Deus sem se converter ao judaísmo. Então o que Yeshua diz é bombástico, porque ele está dando a Pedro, está dando aos apóstolos o quê? A autoridade para legislar. Por quê? Porque muitas coisas que os apóstolos vivenciariam não estaria específico na Bíblia, na Torá. Tudo aquilo que não está específico, a autoridade de Deus na terra tem a permissão de legislar. Pedro teve que fazer uma lei com os apóstolos com relação aos gentios. Não tem na Torá muito específico o que fazer com o gentio, né? Então eles se baseiam nos profetas de Israel e legislam. O gentio pode adentrar de acordo com aquilo que os profetas anunciaram, sem a necessidade de conversão. Que eles façam esses 4 leis, abster da idolatria, da promiscuidade sexual, da violência, do assassinato e do sangue, e além dessas 4 leis, que eles busquem e cresçam por conta própria. Mas eles podem adentrar de acordo com os profetas de Israel, sem se tornarem judeus para isso, porque eles são aproximados à comunidade de Israel pelo sangue de Yeshua. Então este local me lembra disso, este local me lembra da graça do Eterno, para cumprir aquilo que ele anunciou pelos profetas, que o reino de Deus, as porteiras do reino foram abertas. Mas qual é a porta de entrada? Quem tem a chave? Os apóstolos. Por isso que nós, do Ensinando de Sião, defendemos o quê? Defendemos a autoridade, a Torá de Moisés, a Torá de Yeshua e a Torá dos apóstolos. É essa Torá que eu baseio a minha fé nela. Porque a Torá dos apóstolos é a interpretação dos apóstolos da Torá e dos profetas. E Yeshua deu autoridade para eles. Nós temos esse diálogo de Yeshua com os seus discípulos aqui nesse lugar onde vocês estão, em Pânias ou Pânias. É Pânias porque o árabe não consegue falar a letra P. Então eles falam B, viu? Eles não conseguem falar o P.
Então virou Bânias, mas tinha que ser Pânias do Deus Pan. Então esse é um local profético e muito importante para a nossa fé, porque aqui Yeshua qualifica os seus apóstolos e dá a eles a autoridade. Aquela parábola que Yeshua fala que de você será tirado o reino e dado a outros, quer dizer isso, não é que tirou de Israel a eleição, mas tirou da liderança de Israel na época do Sinédrio a autoridade, as chaves do reino. Agora quem tem as chaves são quem? Os apóstolos. Né? A partir deles, a entrada no reino de Deus. Deus abençoe a todos nós em nome de Yeshua. Amém. Amém.